E aí pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre A Primeira Profecia, ou The First Omen, novo filme de terror da antiga Fox que agora pertence ao conglomerado da Disney. Mas antes, um aviso que você tem que se inscrever nesse canal, tem que curtir esse vídeo para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas e me ajudar também. Já curtiu? 2024 tem se mostrado um bom ano para o gênero terror no cinema. A gente teve no início do ano a estreia nos cinemas brasileiros de uma produção independente argentina, O Mal que Nos Habita, muito boa, e agora, em oposição, um filme de um grande estúdio de Hollywood, mas também muito bom, que é A Primeira Profecia. E eu tava com saudade de um terror de franquia. Nesse caso, a franquia é a série de filmes iniciada com A Profecia, The Omen, de 1976. É muito difícil que filmes do gênero terror sejam reconhecidos em festivais ou premiações de cinema, como se houvesse uma certa dificuldade em abraçar essa representação complexa do gore, com sangue ou vísceras explícitas, ou então a representação do sobrenatural, com espíritos ou encarnações demoníacas. Alguns filmes conseguem, no entanto, furar essa bolha, como foi o caso de O Exorcista, que foi reconhecido em diversas premiações na época, na década de 70, dentre elas o Oscar. Também nessa época e também na década de 70 a gente teve A Profecia, de 76, filme que ganhou o Oscar de melhor trilha sonora e que teve a mais bizarra indicação para a canção original, com Ave Satani, simplesmente uma letra cantada em latim e que exalta a presença do Satanás. Deve ter sido muito legal a apresentação dessa música no Oscar de 77. Depois dei uma pesquisada na letra para ver como ela é fofinha demais. Então, voltando para a franquia A Profecia, tivemos 4 filmes depois do clássico, 3 continuações nas décadas de 70 e 80 e uma refilmagem em 2006. Nenhum desses filmes chegando perto da notoriedade do primeiro. Agora, em 2024, nós temos uma prequel, uma história de origem, e na qual o estúdio anunciou que a direção iria para uma diretora estreante em longas-metragens e que a protagonista seria uma atriz sem muita experiência no cinema. O que deixa a dúvida se iria dar certo ou não isso, mas deu, porque é bom o filme. Aqui acompanhamos a jovem Margaret, interpretada pela Nell Tiger-Free, na Roma de 1971. Ela cresceu num orfanato católico nos Estados Unidos e agora quer ser ordenada freira na Itália, sob o acompanhamento e influência do cardeal Lawrence, interpretado pelo Bill Nighy, pessoa com a qual teve um bom relacionamento desde a época dos Estados Unidos. Tudo isso em meio a protestos dos anos 70, os anos de chumbo da Itália, período de intensas e violentas disputas políticas, e no qual a juventude se mostra mais resistente a qualquer tipo de autoridade ou tradição, inclusive da Igreja Católica, preferindo um secularismo desprendido desses costumes carolas. Ambientação essa que vai exercer um papel, pelo menos nesse início, um papel instigante na trama. No convento chama a atenção da Margaret a presença de uma criança estranha e que provavelmente está sofrendo maus tratos pelas freiras do local, dentre elas a abadesa Sílvia, interpretada pela brasileira Sônia Braga. Além da homenagem mais explícita a uma morte marcante do primeiro filme, que aqui é emulada em outra situação, é curioso como A Primeira Profecia também faz menção à estética das imagens do primeiro filme, abrindo aqui com uma névoa, árvores de galhos secos, num clima de desesperança pesado. A gente também tem aqui diversas tomadas aéreas da cidade, do campo, cenas essas que estão também presentes em diversos outros filmes da franquia, com o acréscimo de que aqui a câmera começa a vaguear, a se desequilibrar, a entortar um pouquinho, quando as coisas começam a dar errado para Margaret. A fotografia também se mostra muito perspicaz em outros momentos, não necessariamente de homenagem ao clássico, como jogar a Margaret num canto escuro e iluminar a pista de dança com luzes fortes quando a Margaret vai numa discoteca e é convidada a conhecer prazeres que até então desconhecia. É um pouco exagerado? É, mas funciona. Assim como alguns posicionamentos de objetos da direção de arte e escolhas de luz e sombra formam imagens sugestivas, como quando a irmã Angélica está descendo as escadas e a sombra e a forma do corrimão forma como se fosse uma boca engolindo a freira. Em outra passagem, a Margaret está rezando e quando a câmera se afasta, as luzes e as velas do local formam uma espécie de rosto, como se estivesse engolindo a freira, dentre outros exemplos que permeiam o filme. Sobre o gore, a direção da R. Carter Stevenson faz algo singular que proporciona imagens graficamente fortes, mas também bonitas, se é que isso é possível, um gore bonito.
Existe um parto aqui cheio de closes, existem super closes nos olhos da protagonista. Há também uma cena na qual um pano preto cobre o rosto de uma personagem, enquanto essa personagem tenta, de certa forma, respirar ou gritar. Eu gostei dessa estética. Alguns sustos são anunciados, quem assistiu a meia dúzia de filmes de terror vai conseguir identificar quando é que vão ocorrer esses jump scares, mas que ainda assim funcionam por serem pontuais e bem feitos. Aliás, em oposição, a direção também insiste em muitos slow motions, câmeras lentas, que proporcionam momentos tão bobos quanto bonitos. Isso porque, ao diminuir o ritmo com uma câmera lenta, o efeito assustador ou de causar ansiedade com uma montagem rápida, por exemplo, fica diminuindo, dando mais preferência à estética das imagens. O filme ainda possui boas pistas e recompensas, alguns toques bacanas, como um papel de parede no qual a colagem mal feita divide o rosto de um anjo, fazendo com que metade do rosto esteja mais alta que a outra, que vai ser importante, ou então a toalha que apoia os bisturis de um parto aparece com uma gotinha de sangue e que também não é em vão. Eu adorei o Ralph Ineson como Padre Brennan. Ele é um dos padres que tenta impedir com que a profecia se concretize. E ele tem uma voz grave excelente, que assusta sem fazer muito esforço e que aumenta muito mais o tom de seriedade para aquilo que ele orienta, para aquilo que ele alerta. De forma geral, todo filme é um retrato da sua época. E aqui pode haver certas discussões sobre aborto ou liberdade do corpo feminino, pautas muito caras na sociedade atual e que podem muito bem ser discutidas no cinema de gênero, horror ou ficção científica, por conta da maior liberdade, sem se ater ao realismo limitante do mundo real. Assim como nós tivemos zumbis relacionados ao consumismo dos anos 60, ou alienígenas ligados à ameaça comunista nos anos 50, o que significa aqui termos uma mulher enganada sexualmente e recusar a dar continuidade a uma gravidez no mundo de hoje, no qual discussões sobre o aborto estão cada vez mais presentes na política do Ocidente. O fato de ter uma mulher por trás das câmeras talvez denote certo respeito ao corpo ou um afastamento da nudez fetichista, tão comum a obras do gênero e de grandes estúdios. Aqui não ocorre esse tipo de nudez, mas quando há nudez, como na cena do parto, ela choca pelo gore. Essa passagem, inclusive, é tão forte que provavelmente foi o motivo pelo qual o filme ganhou censura 18 anos aqui no Brasil e NC-17 nos Estados Unidos. Então existem diferenças entre defender um voyeurismo vazio à trama, como é o caso de O Albergue, por exemplo, e mostrar sem pudor aquilo que choca os personagens, como foi o caso daqui. Bons filmes de gênero são elevados quando há um bom drama, de clássicos como Carrie, a Estranha, ou O Bebê de Rosemary, até obras modernas muito boas como It, a Coisa, primeiro capítulo, e Hereditário. E talvez falte isso em A Primeira Profecia. Não se sabe se Margaret terá uma luta contra a religião que lhe foi ensinada desde a infância, se terá desdobramento do flerte mal resolvido, inclusive a química dela com o Paulo, o cara que ela conhece na discoteca, é muito boa, ou se ela vai ser inserida de uma forma mais direta nesse caos da sociedade italiana da época. A luta dela é reservada àquilo que a trama impõe que ela persiga, servindo todos esses outros assuntos como espécies de coadjuvantes no meio do caminho principal. No terço final existe uma insistência negativa em flashbacks dispositivos que não me agrada, tratando o espectador como alguém incapaz de entender o que aconteceu, de tirar suas próprias conclusões ou de deduzir o que aquilo significaria, mas que é compensado pelo que vem depois, que é bacana demais o finalzinho. O que justifica a existência dessa história de origem e, claro, né, como toda obra, como normalmente as obras de grandes estúdios são, abre espaço para continuações futuras. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!